E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, a gente vai estar estudando Matemática 2, o capítulo 8. Já está aparecendo aqui na telinha para vocês, tá bom? Do nosso livro, vai estar na página 377, tá bom? Então, vocês abram o livro, por favor, na página 377. Quem não tiver com o livro, abre a versão digital. O formato dessa vez da aula vai ser esse aqui, como vocês estão vendo. Eu consegui aperfeiçoar em relação ao último vídeo. Como vocês já sabem, estou tentando aprender junto com vocês também, tá? Então, qualquer sugestão, ela é sempre bem-vinda de como fazer melhor. Então, galerinha do sexto ano, vamos lá. Antes de começar a aula, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que vai ser muito útil nessa aula. A gente vai acabar usando ela de alguma maneira, tá bom? Você vai abrir aqui no seu Chrome, no seu navegador, né? Você vai abrir uma nova guia e você vai digitar uma ferramenta que é clássica, é o GeoGebra. GeoGebra. Eu não mostrei para vocês, perdão. Aqui, ó. Tá vendo aqui GeoGebra? Aplicativos matemáticos? Abre, é gratuito, versão gratuita, tá bom? Você, se quiser fazer o download para o seu computador, você também pode fazer. Eu tenho no meu computador, mas a gente vai usar a versão online que ajuda bastante. Aí você vai iniciar. Essa aqui é a tela de apresentação sexto ano do GeoGebra, tá? Acredita em mim, ela é de grande ajuda. Até eu uso para quando eu preciso estudar, afinal não sei tudo. Até eu uso também. Tá vendo? Quando vocês abrirem o GeoGebra, se aparecer essa calculadora aqui, vocês podem clicar aqui que ela some, tá bom? E se quiser que ela volte, é só clicar ali. Ó, tá vendo? Eu não vou usar a calculadora. Essa aqui é a tela do meu GeoGebra, tá? E aqui você tem o modo de álgebra, o modo de ferramentas da geometria, tá ok? E aqui para a gente construir tabelas, mas não é o caso. Eu vou usar esse módulo aqui, o de geometria, ferramentas, tá? Então você tem uma série de opções, tá bom? Essa tela aqui do GeoGebra, antes de começar a nossa aula, eu quero mostrar bem as ferramentas do GeoGebra para vocês, porque a gente vai usar a gente vai usar o GeoGebra bastante, tá? Se você der um zoom, tá vendo que tem várias linhazinhas, vários quadradinhos? Isso é o que a gente chama de malha. Você clica com o botão direito, você desabilita o exibir malha. Aqui, ó, sem malha. E se você também quiser tirar essas linhas pretas numeradas, o nome disso é eixo. Você desabilita. Tá vendo? Se você quiser que volte, você clica com o direito e é só escolher. Ó, malha principal, malhas principais e secundárias, exibir eixo, tá bom? Só estou mostrando como que vai ser a nossa tela de trabalho. Falou? Então a gente vai agora lá para o nosso livro, Geometria, Conceitos Básicos. Tá? Vamos lá. O que são conceitos básicos? São os fundamentos da geometria. Tá bom? Há muitos anos atrás, antes mesmo de Cristo, surgiu um matemático grego chamado Euclides. E Euclides desenvolveu a geometria, foi o pai fundador da geometria que a gente estuda hoje na escola, na sala de aula com vocês. Se chama geometria euclidiana, tá bom? Essa geometria que você estuda na escola vem de Euclides, geometria euclidiana. Existem várias outras geometrias, tá? Mas vamos ficar nessa daqui, na euclidiana. Então aqui, ó, ponto. Se você olhar, está falando aqui, o ponto não possui uma definição formal. O que isso quer dizer? Que você não vai chegar e vai dizer que o ponto... Você consegue definir, por exemplo, um triângulo, né? É uma figura plana, é um polígono com 3 lados. Estou te dando um exemplo, tá? O ponto, você não tem uma definição formal. O ponto não é uma bolinha. Se eu pego a minha caneta, tá aqui a caneta, se eu pegar a minha caneta e marcar ela no papel,
vai parecer uma bolinha. Por quê? Porque a ponta da minha caneta é uma bolinha. Mas se a ponta da minha caneta fosse um triângulo, um quadrado, então esse ponto já teria um formato diferente, tá? Intuitivamente, você considera que seja uma bolinha, mas não é, tá? Ponto não tem definição. Aí eu vou lá no GeoGebra e olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ponto. Clica aqui no ponto. E você marca em qualquer lugar aqui do GeoGebra, clica com o mouse, botão esquerdo. Por exemplo, aqui. Tá vendo que surgiu? Eu vou voltar aqui pro ícone de seta para poder mexer, tá? Tá vendo que surgiu uma bolinha? Eu já expliquei que ponto, a definição formal, não é uma bolinha. A gente está considerando que seja, tá bom? Tá vendo que surgiu uma bolinha e uma letra maiúscula? Então, o ponto, ele é nomeado por uma letra maiúscula. Se eu começar a marcar vários pontos no GeoGebra, tá vendo? Todos vão ter uma letra maiúscula. Por quê? Olha aqui, ó, no livro. Aqui, ó, olha só. Além disso, denota-se um ponto utilizando uma letra maiúscula do alfabeto indo-arábico. Olha o que aconteceu aqui. Um monte de letras maiúsculas, tá bom? Deixa eu só excluir tudo que está aqui. O GeoGebra, galera, só para deixar bem claro, ele está dando um apoio para a nossa aula, tá bom? A gente na sala de aula, caso eu não tivesse acesso ao GeoGebra, eu ia estar usando o quadro com vocês iam estar anotando, tá bom? Isso que eu estou fazendo no GeoGebra é só para interagir de uma forma diferente com vocês. Então vamos lá. Reta. O que é uma reta? É uma reunião de pontos que estão alinhados. Por exemplo, eu vou marcar aqui esse pontinho A, vou marcar aqui esse pontinho B, tá bom? Eu vou tirar a minha malha, só para mostrar para vocês uma coisa. E o meu eixo. Tá aqui meus pontos, beleza? Tá aqui meus pontos. O que é uma reta, então? São pontos que estão alinhados numa mesma direção. Então, aqui, ó, eu venho aqui, eu vou descer minha barra de rolagem reta. Ele aqui já explica o que eu tenho que fazer, tá vendo? Olha aqui, ó, selecione 2 pontos ou 2 posições. Então, reta. Vou selecionar esse ponto, ó. Olha aqui a minha reta. Passando pelo ponto A. Essa reta aqui, ó, ela está passando pelo ponto A. Mas se eu passar pelo ponto B, tá aqui a minha reta. Tá? Olha aqui o nomezinho da minha reta. Qual o nomezinho que está aparecendo aqui? F, né? Tá vendo o F? Aqui, ó. Se eu voltar na calculadora, F é a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Se eu fizesse um outro ponto, por exemplo, o ponto C ali, e passasse uma outra reta, ó, saindo de A, vai para C. Ou então, passando por B e passando por C. Repara que essas retas, ó, reta H minúsculo, reta G minúsculo, tá bom? Olha só aqui, ó, denota-se uma reta utilizando uma letra minúscula do alfabeto indo-arábico. Então, preste atenção. Ponto, eu uso uma letra maiúscula. Reta, eu uso uma letra minúscula. A reta e o ponto vai ter a letrinha que você quiser, você que manda. Tá bom? Não tem escolha errada, desde que seja do alfabeto indo-arábico. Aí aqui, olha só isso aqui, que legal. Não se preocupa com esses valores, não. Esses valores é o que a gente chama de coordenada, tá bom? Mas não é o que vocês vão estudar, não. Olha aqui, ó, a reta H. Reta H passa pelo ponto B e C. De fato, se você olhar o H, reta H passa pelo ponto B e pelo ponto C. Reta G passa pelo ponto A e pelo ponto C. De fato, aqui, ó, G passa pelo ponto A e pelo ponto C. Tá? Eu vou colocar o eixo, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá aqui o meu eixo, tá bom? Eu vou tirar o zoom. Tô tirando o zoom, tô afastando. Repara que as minhas retas, elas terminam? Não, né?
Quanto mais eu me afasto, mais parece que todos os pontos estão no mesmo lugar. Mas o que eu estou querendo mostrar é que a minha reta H, a minha reta F e a minha reta G, elas não terminam. Em outras palavras, elas não têm um final. E elas também não têm um início. Tá? E eu só consigo... Aqui a hora já estou dando zoom. E eu só consigo determinar a reta a partir do quê? Através de dois pontos. Tá? Vou tirar aqui meu eixo. Por que através de dois pontos? Eu preciso de dois pontos para determinar uma reta, porque senão fica por um ponto, quantas retas passam por um único ponto? Vou marcar esse ponto aqui. Tá bom? Aqui, ó, reta. Eu posso escrever o quê? Eu posso ter essa reta passando pelo ponto D, mas eu também posso ter uma outra reta, posso ter essa reta. Olha quantas retas estão passando pelo ponto D. Quantas retas passam pelo ponto D? Infinitas. Infinitas retas passam por um ponto. Nunca vai terminar. O espacinho está cada vez diminuindo, como vocês estão percebendo. Mas se eu der um zoom, eu consigo passar muito mais retas ainda. Tá? Então, por uma reta, por um ponto, passam infinitas retas. Eu vou começar um arquivo novo, que já está bastante sujo o meu desenho, tá bom? Comecei um arquivo novo aqui. Então, o que a gente sabe sobre a reta? Sobre a reta, vamos anotar aqui. Anotações sobre a reta. Dois pontos definem uma reta. Tá? Outra coisa importante a falar sobre a reta, e ao mesmo tempo sobre o ponto. Por um ponto passam infinitas retas. Beleza? Eu vou só colocar aqui bonitinho para vocês. Vocês acrescentam isso ou no livro ou no caderno de vocês. Tá bom? Dois pontos definem uma reta, porque aí é só você ligar os pontos. Por um ponto passam infinitas retas. Beleza? Ah, outra coisa muito importante que a gente tem que considerar também, deixa eu abrir o GeoGebra. É o seguinte. Deixa eu tirar aquela anotação que eu fiz ali, por favor. Só um minutinho. Selecionar. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Agora olha só. Abrir aqui. Imagina agora que eu tenho três pontos. Tá? Ponto A, ponto B, ponto C. Deixa eu só colocar o pontinho A aqui. Tá bom? Esses três pontos, eles estão alinhados? Ou seja, eles estão na mesma direção? Os três? Sim, se você olhar de pertinho, eles estão bem passando por essa linhazinha aqui horizontal, tá vendo? Quando eu tenho três pontos alinhados, eu consigo passar uma reta que passa por esse ponto, por esses três pontos ao mesmo tempo. Beleza? Agora, eu também posso ter uma situação assim, quer ver? Eu tenho outros três pontos. Eu consigo passar uma reta e que eu consigo traçar uma reta que ao mesmo tempo passe por esses três pontos? Não, né? Porque eu consigo passar uma reta que passe pelo ponto G e D. Consigo passar uma reta que passe por D e E. Eu não consigo passar uma reta que passe por D, por E e por F. Aqui, eu consigo fazer essa, passou por D e por F, mas não pelos três pontos. Tá? E por que eu não consigo fazer isso? Repara, por que eu não consigo fazer isso? Porque esses três pontos, vou destacar eles, esses três pontos, eles não estão alinhados, eles não estão na mesma direção. Esses três pontos estão na mesma direção, mas esses três pontos não. Em outras palavras, uma reta só passa por três pontos ou mais se todos esses pontos estiverem alinhados. Vamos anotar isso no livro também? Uma reta passa por três pontos ou mais se eles estiverem todos
alinhados. Beleza, galera? Acrescenta isso daí, essa informação que era bem importante, tá? Mais tarde, à medida que vocês forem amadurecendo na sala de aula, passando cada vez para os outros anos, vocês vão entender melhor o que significa os 3 pontos estarem alinhados, tá bom? Lá no ensino médio, você vai estudar uma coisa chamada determinante, e esse determinante vai dar uma condição de alinhamento, mas não se preocupa, sexto ano, isso não é para vocês agora. Deixa eu tirar aqui. O que é uma semi-reta? Uma semi-reta, diferente da reta, uma semi-reta ela tem uma origem, mas ela não tem um fim, tá? Olha para essa figura aqui, perdão. Olha para essa figura aqui, deixa eu desenhar aqui. Isso daqui, essa figura 1, ela é uma reta. Ela não tem uma origem. Ela passa pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C. E ela cresce tanto para uma direção quanto para outra, infinitamente. Se eu quisesse pegar essa reta e continuar ela para o infinito, faz de conta que ficou reto, tá? Eu poderia. Se eu pegasse essa ponta aqui e continuasse a minha reta para o infinito, eu poderia. Tá bom? Não é o caso, mas eu poderia. Agora, a semi-reta, que é a minha figura 2, essa semi-reta, ela tem uma origem. Qual é a origem dela? O ponto B. Então, é a semi-reta com origem B que passa por C. Tá vendo que ela cresce só para uma direção? Mas ela também poderia crescer na outra direção. Aí seria uma semi-reta com origem em B e que passa por A. Tá bom? Beleza? Então, o que é uma semi-reta? Semi-reta é uma reta, só que com uma origem. A reta, ela é infinita nos dois sentidos. A semi-reta, não. Ela só cresce infinitamente num sentido só. Tá? Tá aqui o nosso símbolo para indicar semi-reta. Tá vendo? Esse aqui é o nosso símbolo que indica a semi-reta. Você bota uma setinha em cima, primeiro a origem e depois o ponto por onde ela passa. Tá ok? Deixa eu diminuir o nosso zoom. Deixa eu apagar isso daqui. Prontinho. Arrumar aqui a nossa telinha. Só um momento. Beleza. Então vamos lá agora. Olha só. Segmento de reta. O que é o segmento de reta? É um pedaço da minha reta. Repara que eu vou pegar, de novo, a minha reta R. Essa reta R, ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Mas eu quero pegar apenas um segmento, uma partezinha. Eu quero pegar só essa partezinha aqui. Então, essa partezinha está aqui embaixo, representada. Segmento AB. Olha aqui, ó, como que a gente chama. Segmento AB. Aqui tem uma informação muito importante, galera. O segmento AB, eu posso também escrever como segmento BA. Por que eu posso escrever assim? Pensa comigo. Eu não estou falando só desse pedacinho que está entre A e B. Eu também poderia dizer o pedacinho que está entre B e A. Por isso que eu posso falar que AB é igual a BA. Tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Deixa eu apagar tudo. Cadê a borracha? Aqui está mostrando aqui, ó, a reta que passa por vários pontos. Eu consigo traçar vários segmentos, tá bom? Plano. O que é o plano? Uma superfície lisa e infinita, tá bom? É infinito. O plano não tem fim, é infinito, tá? Aí aqui no livro, ele está mostrando aqui, ó, como se fosse o nosso quadro da sala de aula. A gente costuma representar o plano por um paralelogramo, tá? E esse símbolo que vocês estão vendo, ele se chama alfa, é uma letrinha do alfabeto grego. A gente costuma usar letra do alfabeto grego, que é a que está falando aqui, letra minúscula do alfabeto grego, para representar plano. Também depois para representar ângulos, tá? Não é que vocês têm que aprender a falar grego, não é isso. São letras, são símbolos, tá bom? Tá aqui, ó. Então essa letrinha se chama alfa. Aqui ele está mostrando outras, beta, teta, você tem gama, você tem delta, você tem o y e tantas outras.
beleza? Aqui agora, então, gente, algumas definições. Cara, preste atenção. Quando fala a palavrinha colinear, antes de falar de cor, esse co significa na mesma, tá bom? E linear é linha. Então, o que é colinear? O que significa colinear, galera? Coloca aí, ó, colinear. Colineares. Significa que estão na mesma linha, ou seja, na mesma reta. Aqui, ó. Então, o que a gente vai ter? Pontos colineares são pontos que estão na mesma reta. Anota isso aqui que é importante. Pontos colineares são pontos que estão na mesma reta. Tá? Deixa eu apagar ali. Um exemplo do que eu estava falando com vocês, se eu voltar aqui para o GeoGebra, olha aqui na minha telinha do GeoGebra. Os pontos A, B e C estão na mesma reta, que é a reta F. Os pontos A, B e C são colineares. Por quê? Porque estão na mesma reta F. Os pontos D, E, F são colineares? Ah, meu amigo entrou no Counter-Strike. Meu amigo não, amigo do meu filho. Esqueci de desabilitar, tá valendo. Vamos lá. Os pontos D, E e F. Os três pontos estão na mesma reta? Não. Então, eles são colineares? Não são colineares. Tá? Para ser colinear, tem que estar na mesma reta. Beleza? Aí aqui tem um exemplinho do que a gente estava falando. Quando é colinear e quando não é colinear. Tá bom? O que são retas coplanares? São retas que estão no mesmo plano. Vamos botar aqui, ó. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Beleza, gente? Botei aqui para você. Retas coplanares. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Então, toma cuidado. Quando você vê colinear, significa na mesma linha. É coplanar no mesmo plano. Tá ok? Continuando a nossa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi, por favor. Tá? Já está terminando. Isso daqui são conceitos básicos. E eu tenho certeza que nada disso é novidade para vocês. Então, vamos lá. Posições relativas entre retas. As retas, elas podem se interceptar, elas podem se cruzar ou não. Tá? Olha aqui, ó. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam. Ou seja, elas têm um ponto em comum. Preste atenção aqui. Essa reta R e essa reta S aqui. Deixa eu aumentar meu zoom. A minha reta R e minha reta S, elas têm um ponto em comum. Quem é esse ponto em comum? O ponto P. Tá dando para ver? É o ponto P. Deixa eu apagar aqui e diminuir meu zoom. Então, olha só, vamos lá. A reta R e a reta S são retas concorrentes, porque elas têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Tá bom? Só que elas podem se cruzar e a gente tem que prestar atenção à maneira como elas se cruzam, como elas se interceptam. Tá? Retas concorrentes oblíquas e retas concorrentes perpendiculares. Qual é a diferença de uma para outra? E está dando exemplo aqui dos carros. Mas eu posso fazer aqui com vocês o seguinte. Imagina que eu tenho uma reta e a outra reta aqui. Tá? Eu vou chamar essa aqui de reta R e vou chamar aquela outra de reta S, por exemplo. Tá? Essas duas retas, R e S, elas se cruzam. Aonde elas vão se cruzar? Vou fazer aqui com a diferente. Bem aqui. Nessa interseção, tem um ponto que pertence às duas retas. Beleza?
Quando as duas retas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, vou marcar aqui o ângulo de 90 graus. A gente sabe que o ângulo de 90 graus eu represento por aquele quadradinho, tá bom? Eu estou desenhando aqui de uma maneira bem tosca, eu sei disso, mas só para destacar. Repara, quando duas retas RS se cruzam formando um ângulo de 90 graus, eu vou dizer que R e S são retas perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá bom? Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Beleza. Então, olha só, galera. Reta R e S são retas perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus entre si. Elas são concorrentes perpendiculares. Tá bom? Mas eu também poderia ter uma outra situação. Qual é a minha outra situação? Eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta S, vamos chamar aqui de novo, R, e agora S. Aqui eu tenho a minha reta S, e aqui eu tenho a minha reta R. Só mais para aqui, pronto. Essas duas retas, elas se cruzam em um ângulo de 90 graus. Repara aqui, elas estão se cruzando aqui. Olha o ângulo que elas formam agora. Esse ângulo que eu estou aqui pintando de vermelho, eu sei que está feio, tá? Eu sei que não está bem desenhado. Mas o importante aqui é destacar isso aqui. Esse ângulo formado entre elas é de 90 graus? Não, né? Se fosse 90 graus, eu tinha que fazer aquele símbolo específico dos 90 graus. Então, elas são apenas concorrentes oblíquas, porque formam um ângulo oblíquo entre si. Então, vamos escrever isso. Olha só. R e S são concorrentes oblíquas quando se interceptam, ou seja, quando elas se cruzam em um ângulo diferente de 90 graus. Beleza? Tá bom? Dá um print aí e copia. Vou apagar aqui, tá? Vamos lá. E é isso que ele está falando. Agora, a gente estava vendo os casos das retas se cruzarem. Mas as retas também podem nunca se cruzar. É o que a gente está mostrando aqui, ó. É o caso de retas paralelas, tá? As retas paralelas, elas nunca vão se cruzar. Se você pegar, por exemplo, eu vou desenhar aqui uma reta R. E vou desenhar aqui embaixo uma reta S. Tá? Se eu pegar essa reta e esticar ela para o infinito, e se eu pegar essa reta e esticar ela para o infinito, elas nunca vão se cruzar. E a distância entre elas sempre vai ser a mesma. Só que isso a gente vai dar uma atenção em outra série. Tá? A gente vai retomar esse assunto com outro grau de profundidade. No momento, você vai ficar com isso. Retas paralelas não possuem ponto em comum. Elas nunca vão se cruzar. Tá? Aqui ele está mostrando como construir retas paralelas e perpendiculares. Você vai precisar de régua e esquadro, tá bom? Em aulas de desenho geométrico, isso aí é ensinado. Tá? Aqui o GeoGebra, que o livro está indicando, é exatamente a ferramenta que eu estava ensinando para vocês. Lá no GeoGebra, se você quiser construir retas, vou mostrar um arquivo novo aqui, só um minuto. Não gravar. Se você quiser construir retas paralelas, você pode. Você vem aqui em reta, você vai construir uma reta. Pronto. Fiz essa reta aqui. Tá bom? Depois você pode construir as retas paralelas usando o GeoGebra, caso você queira fazer. Tá? Em aulas de desenho geométrico, isso daqui é perfeitamente tranquilo de fazer. Tá, gente? Depois, se você quiser, você pode cair dentro e procurar como que faz. É tranquilo. Vamos fazer os exercícios aqui, ó. Exercícios conceituais, tá? Nesse capítulo, estudamos os conceitos primitivos e algumas propriedades fundamentais para a construção de itens geométricos.
Qual é a ideia aqui do exercício? Quando você olha para esses itens, qual é a ideia que você tem? Então, por exemplo, na letra A, quando eu olho para as linhas do meu caderno, eu tenho uma ideia de plano, de reta ou de ponto? Eu tenho uma ideia de reta, né? Vou botar aqui, ó. Letra A, reta. Só vou escrever aqui em cima, tá bom? Questão 1. Ó, item B. As estrelas do céu, quando eu olho, eu tenho uma ideia de quê? De ponto. Letra C. Uma parede lisa, eu tenho uma ideia de reta, de ponto, de plano. De plano, né? Ó, letra D. A tela do meu computador. A tela do meu computador é uma reta? Não. É um ponto? Também não. Ele dá a ideia de quê? De um plano. Olha a letra E. Um fio de cabelo esticado. Dá uma ideia de quê? De reta? Letra F. Uma lâmpada acesa. Imagina que você está andando de noite e vê uma lâmpada acesa. Isso te dá ideia de plano? Te dá ideia de reta? Dá uma ideia de ponto. Letra G. Um piso de uma sala de aula. Dá uma ideia de plano, né? E letra H te dá uma ideia de quê? A ponta de um alfinete. Ideia de ponto. A própria palavrinha, ponta, já está dando uma pista para a gente. Então, a número 1, está aqui meu gabarito. Dá um print aí na tela. Deixa eu arrumar aqui bonitinho para vocês. Dá um print aí na tela. Foi? Vou apagar aqui, tá? Aqui, galera, olha só. Ao perguntarmos uma referência de algum endereço, ouvimos muitas vezes essa rua é paralela à avenida principal. Ou então, vire à esquerda na terceira rua paralela a essa. Explique com suas palavras o que essa referência significa. Explique com suas palavras. Essa rua é paralela à avenida principal. O que você pode dizer que essa rua é paralela à avenida principal? Que essa rua não cruza, não faz esquina com a avenida principal. Vire à esquerda na terceira rua paralela a essa. Então você vai procurar a terceira rua que seja paralela onde você está e vai virar à esquerda. Tá dando para entender? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Número 3. Deixa eu só fazer uma consulta aqui. Usando régua e esquadro, desenhe retas paralelas e retas perpendiculares. Então, você vai ter que pegar sua régua e esquadro para fazer isso, tá? O vídeo aqui, a intenção não é ensinar desenho geométrico. Até poderia aproveitar o momento, mas a ideia aqui é a gente ver aqui esses conceitos básicos de geometria, tá bom? Então, você vai fazer isso em casa, dá para fazer. Classifique cada sentença abaixo como verdadeira ou falsa. Reescreva as sentenças classificadas como falsas, de forma a torná-las verdadeiras. Uma reta possui dois extremos. Isso é o quê? Falso, né? Por que é falso? Pois uma reta não possui extremos. É somente por isso que ela é falsa. Uma reta não possui extremos. Então, deixa eu colocar lá. Pronto. Duas retas que pertencem ao mesmo plano são chamadas coplanares. Perfeito, isso está certo. Verdadeiro. Isso é verdadeiro, eu já falei sobre isso com vocês, né? Ó, em um plano é possível traçar infinitas retas. E aí? E aí? Em um plano é possível traçar infinitas retas? Sim, isso é verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Por que é verdadeiro? Porque a gente viu que o plano ele é infinito. Se eu voltar ao vídeo, se eu voltar aqui no livro e procurar ali quando está falando de plano, está mostrando que o plano ele é infinito, tá bom? Em todas as suas direções. Dois pontos são colineares quando pertencem a retas distintas. E aí? Letra D. Dois pontos são colineares quando pertencem a retas distintas? Isso é falso.
Pontos colineares são pontos que estão na mesma reta. Colinear, na mesma reta. A gente até escreveu isso ali atrás, não escreveu? Eu vou botar a resposta da D aqui, tá? E vamos lá. Duas retas que possuem um ponto em comum são chamadas de concorrente. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Beleza, galera? Duas retas que possuem um ponto em comum são chamadas de concorrente. Isso é verdadeiro. Deixa eu só fazer aqui o desenho para mostrar onde que está a letra D. Ó, a letra D, a resposta, está aqui, tá? Dá um print de tela aí para você poder copiar a resposta no teu caderno. Vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Foi, pronto. Já está terminando. Considere 4 pontos, A, B, C e D, colineares e dispostos nessa ordem. Tá bom? Então, olha só. Vamos fazer o desenho. Eles estão na mesma reta. Por quê? Porque são colineares. A, B, C e D. Então, olha só. A, B, C e D. Vou escrever a mão livre, tá bom? Vou fazer ó, A, B, C e D. Aí, beleza. Sabe-se que a distância de A até B vale 4 centímetros. 4. A distância de B até D vale 7. E a distância de C até D vale 2. Cara, de C até D vale 2. E de B até D vale 7. Poxa, se eu já tenho 2 aqui, quanto que vai valer aqui? 5. Concorda comigo? Porque aí de B até D vai dar 7, tá aqui. Utilizando uma régua, desenhe a situação descrita. Então, utilizei a minha régua aqui e escrevi. Qual é a distância de A até D? Cara, 4 mais 5 mais 2, né? Então, vamos lá. 4 mais 5, perdão. 4 mais 5 mais 2. Quanto que isso vai dar? 4 mais 5, 9. 9 mais 2, 11 centímetros. Tá bom? Resposta da letra da número 5. Então, você agora... deixa eu arrumar aqui para você poder dar o print. Vai, dá o print aí. Então, você agora já tem ferramentas para poder fazer os outros exercícios daqui do nosso capítulo, tá bom? Os conceituais. Tudo muito tranquilo, tudo muito intuitivo. Olha aqui a ideia de mapa. Olha aqui, ó, ruas paralelas. Se eu olhar aqui para esse mapa aqui, ó, vou até dar um zoom aqui, ó, antes de encerrar o vídeo aqui. Preste atenção. Olha aqui, Avenida Augusto de Lima. Está aqui minha Avenida Augusto de Lima. A Rua dos Goitacazes, olha esse trecho aqui da Rua dos Goitacazes. Olha aqui, ó, Rua dos Goitacazes. É uma rua paralela à Avenida Augusto de Lima. Agora, a Rua Santa Catarina, que está aqui, ela é transversal à minha Avenida Augusto de Lima. Se é transversal, significa que ela intercepta. Tá bom? Mercado Central de Belo Horizonte. Cara, eu já fui para lá. É maneiro pra caramba. É muito legal. Esse Mercado Central aqui é muito legal. Já tive lá. Muita coisa legal. Então, gente, aqui, ó, retas paralelas, retas transversais, que também são retas concorrentes, como você quiser chamar. Tá bom? Galera, então é isso. Termina os exercícios do livro, tá? E qualquer coisa, faz contato com a escola, procura o professor, manda uma mensagem, entendeu? Ou manda uma mensagem na descrição do vídeo com a sua dúvida, se for o caso, e de alguma maneira eu tento te ajudar, tento responder, tá? Bom, é isso. Fica com Deus, bola para frente, vamos continuar estudando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galerinha lá de Pilares, 6º ano, adoro vocês. Tio Matias está com saudade. Tchau, gente, fica com Deus.